Andriy Yermak, chefe de gabinete do Zelensky, renuncia em meio a um gravíssimo escândalo de corrupção no país, que expõe ainda mais as fraturas de um país manchado por escândalos de corrupção e dificulta as negociações, visto que ele era um dos principais intermediários do processo de paz entre Rússia e Ucrânia. Enquanto isso, nós temos também o Putin, confirmando que recebeu o plano dos Estados Unidos e que o representante americano vai à Rússia semana que vem negociar pessoalmente com o Putin. Já adianto para vocês que as mídias colocam que o plano está muito favorável aos russos. Enquanto isso, a União Europeia enfrenta um impasse sobre o confisco ou não dos bens e ativos da Rússia que foram congelados em meio à guerra Rússia-Ucrânia, entender exatamente o que está rolando, enquanto Trump confirma que vai pausar imediatamente a imigração de todos os países de terceiro mundo e planeja de maneira exemplar aquela pessoa que fez o atentado contra 2 membros da Guarda Nacional dos Estados Unidos, que inclusive era um afegão. Aliás, esse conceito terceiro mundo foi utilizado de maneira correta? Vamos entender aqui no vídeo, né? Falar um pouquinho também, galera, sobre o Trump, que revela que as ofensivas terrestres na Venezuela vão começar muito em breve, não só ofensivas marítimas, mas também terrestres, e a Rússia, que se junta aos chineses e alega que vai sim atacar o Japão, caso Sanai Takaichi confirme a implementação de mísseis próximos da ilha de Taiwan. Para finalizar, pessoal, Candace Owens, importante influenciadora dos Estados Unidos, fala que existe um plano secreto do Macron para eliminá-la em meio ao conflito envolvendo também a sua esposa. O que tá rolando, hein? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, presta bastante atenção que nessa sexta-feira nós estamos em Black Friday ou na Yellow Friday da Nomad. Sim, a maior e melhor conta internacional do Brasil tá oferecendo, galera, uma super oportunidade para vocês, não perde essa oportunidade, tá? A gente sabe que na Black Friday a gente fica muito disposto a gastar dinheiro. Isso eu tô falar para vocês que com a Nomad eles estão te dando dinheiro. Sim, galera, por meio de cashback. Se você abrir hoje a sua conta Nomad utilizando o cupom Marcílio Yellow Friday YF 2025, você vai ter acesso, presta atenção, a 25 centavos de desconto por dólar convertido, ou seja, a Nomad praticamente pagando você para você abrir a sua conta. Lembrando que é totalmente gratuito, a Nomad tem parceria com várias outras marcas no aplicativo, galera, veja lá, tá? Não precisa acreditar em mim, baixa o aplicativo, como eu falei para vocês, ele é gratuito, tá disponível, tá na Apple Store, não sei qual marca de celular você tem, né? Mas tá disponível, com certeza, na sua loja de aplicativos, baixa, se registra e veja por você mesmo. Tem ali seguro viagem, tem parceria com aluguel de carros. A Nomad, por exemplo, aceita em mais de 180 países para suas viagens internacionais. Tem o cartão de crédito Nomad Explore, que é o cartão de crédito que eu uso. Porque aqui no Brasil mesmo, né, já tenho que pagar conta de luz, de água, etc. Utilizando o Nomad Explore, eu vou ganhando pontos que não expiram e cashback ainda em dólar, é só benefício. E presta atenção que é por tempo limitadíssimo, número limitado de cupons, e é um jeito de você não gastar dinheiro e sim ganhar dinheiro por meio de cashback, utilizando aí o meu cupom da Nomad. Tamo junto, galera. Super oportunidade, tá? Se eu fosse você, não perderia. Ainda mais tendo visto o preço do dólar, que eu acho que tá num momento bom, né? Mas, de novo, não é recomendação de investimentos, é o que eu faço diversificando posições. Tamo junto, pessoal. Link na descrição ou QR Code e tem acesso à melhor conta internacional do Brasilzão. Beleza? Então, bora lá, ó. Como eu falei para vocês na introdução, a Ucrânia está atravessando um momento muito grave, eu diria, não só do ponto de vista de conflito, da guerra, isso é meio óbvio, claro, né? Mas do ponto de vista político também. A gente sabe que a Ucrânia é um país envolto em vários escândalos de corrupção. Esse não é o primeiro. Em meio ao conflito, por exemplo, a guerra Rússia-Ucrânia, a gente soube de desvio, por exemplo, de verbas também do setor energético, da entrega de combustíveis. A gente soube de desvios, de escândalos de corrupção, ligado, por exemplo, a pessoas do exército que recebiam dinheiro para que dispensasse civis, para que não tivesse que lutar na guerra. Ou seja, né, você tem um sistema inerente ali de corrupção no país. E o Zelensky, lembrando que no meio do ano já tinha tomado medidas um pouco polêmicas. Os 2 principais órgãos ali, né, que é o órgão NABU e a Procuradoria Anticorrupção Especializada da Ucrânia, tinham sido colocadas pela legislação ucraniana debaixo do guarda-chuva do Ministério Ucraniano, ou seja, órgãos independentes ficariam debaixo da guarda-chuva do governo. O governo ucraniano alegava que era para evitar que russos se manifestassem, que
perseguisse os ucranianos e tal. Isso pegou tão mal, mas tão mal, que a pressão aconteceu na Ucrânia, a pressão aconteceu na própria União Europeia, que deseja a entrada da Ucrânia no futuro próximo. Mas tem alguns princípios básicos de combate à corrupção, transparência, política e tal, e o Zelensky foi obrigado a voltar atrás. Pois bem, cara, esses dois órgãos começaram a fazer ali, não começaram, né, mas continuaram as suas investigações e descobriram que o Timur Mindik, que inclusive é ex-sócio do Zelensky e tomava conta de várias das suas finanças, aparentemente é o cabeça de um esquema de um escândalo no setor de energia que desviou cerca de 100 milhões de dólares. Ah, professor, o Zelensky tem relação? Não sabemos, mas que envolvia aparato privado e também aparato público, isso é verdade. 2 ministros já renunciaram. Hoje nós tivemos um processo de busca e apreensão na casa do Andriy Yermak, que é agora o ex-chefe de gabinete do Zelensky, que inclusive renunciou. O Zelensky falou que é um momento difícil, que está passando por um processo de transparência, inclusive agradeceu o Yermak, porque independente das questões de envolvimento em escândalos de corrupção, falou que ele foi um cara super digno, que honrou a Ucrânia nos processos de negociação de paz entre Rússia e Ucrânia, mas é fato que isso mancha a imagem do governo. E claro, não existe denúncias diretas contra o Zelensky, mas são várias pessoas muito próximas do Zelensky que estão envolvidas. Ex-sócio, ministros, chefe de gabinete. Por enquanto não foi nada comprovado, tá? Contra o chefe de gabinete. Ele alega, inclusive, que ele está colaborando com as investigações, mas para evitar maiores transtornos, que ele renuncia enquanto as investigações acontecem. Claro, galera, independente, né? Eu acho super válido, né? Que se investigue, que combata para um país em guerra, ainda sofrer com desvio de verbas. É horrível. Se não chegar no Zelensky, acho que o Zelensky ele ganha, sei lá, alguma relevância, né? Porque é um cara que tá querendo combater os escândalos de corrupção, pelo menos é o que tá aparentando. Agora, se tiver também uma mancha no seu nome, é claro que isso prejudica ainda mais a possibilidade de um acordo de paz com o Zelensky enquanto presidente do país. Além disso, galera, tivemos também o Putin dando algumas declarações. Ele estava em viagem oficial ao Quirguistão, país da Ásia Central, inclusive grandes reservas ali de ouro, conhecido como a Suíça da Ásia Central, paisagens belíssimas e tal, mas fica para um segundo momento, né? E o Quirguistão, no Quirguistão, ele deu algumas declarações bastante fortes, bastante enfáticas, como, por exemplo, colocando que só abandonará as armas se a Ucrânia abandonar também os territórios que são reivindicados pelo Kremlin, que ele sabe que o Zelensky, pelas suas declarações, está querendo lutar até o último ucraniano e que, de fato, a Rússia está pronta para isso. Se essa for a vontade do Zelensky, sim, vai lutar até o último ucraniano. E vejam como os discursos, eles estão, vou falar ensaiados, né, mas estão muito parecidos. Quando foi perguntado, por exemplo, para o Trump, por que o plano, de 28 pontos apresentados, ele falava da Ucrânia ceder territórios que ainda nem foram conquistados pela Rússia, o discurso do Trump foi o mesmo. Realmente não foi conquistado. Mas a gente vê os avanços da Rússia no campo de batalha, ou vai ser conquistado agora por meio de um acordo, por vias diplomáticas, ou vai ser conquistado num futuro próximo, só que com a Ucrânia perdendo 50, 60 mil homens. E eu não quero que tenha guerras. Coisa muito parecida o Putin falou. Ou a gente conquista por vias diplomáticas, ou a operação militar especial vai continuar e a gente vai conquistar por meio da força, por meio de armas. Lembrando que o SW, que é uma instituição dos Estados Unidos, fala que se fosse pelos ritmos atuais de avanço da Rússia contra a Ucrânia, para a Rússia conseguir os seus objetivos, que seria não só manter a linha de frente em Zaporizhia, em Kherson, continuar conquistando a Crimeia, mas dominar toda também a região de Donbass, Donetsk e Lugansk, precisaria de pelo menos mais 2 anos de conflito. Claro, né, que para a Rússia seria muito melhor, claro, uma negociação. Lembrando que a gente tem, nesse final de semana, ou na verdade teria o Dan Driscoll, que é um secretário do exército americano, faria uma viagem à Ucrânia para se reunir com o Andriy Yermak, como por isso, né, o cara renunciou, não sei mais se vai acontecer essa reunião, e olha como a Ucrânia, ela perde capacidade de negociação, de mediação, porque o principal mediador está envolvido num baita escândalo de corrupção. E a gente tem o Steve Witkoff, mesmo com todos os vazamentos, os áudios dele ensinando os russos como negociar com o Trump, ele também está viajando em direção à Rússia e vai apresentar a sua proposta de paz. Professor, qual proposta de paz é essa? Olha, é muito difícil a gente saber. Cada fonte fala uma coisa diferente. O Político, por exemplo, fonte importante, colocou que esse plano de paz que está sendo apresentado, ele foi negociado em segredo com a Ucrânia.
não sabemos exatamente o que tem, nem os europeus sabem exatamente o que é, isso teria até machucado, teria deixado indignado Friedrich Merz, por exemplo. O Parlamento Europeu, ele acabou de votar essa proposta, falou que uma proposta de paz entre Rússia e Ucrânia deveria passar pelos europeus. Aparentemente não é isso que está acontecendo, e vai ser entregue ao Putin. A gente tem, por exemplo, The Telegraph colocando que essa proposta fala sim que a Ucrânia vai ter que ceder territórios, e o político falando que é uma proposta não revelada pela União Europeia. Quando foi perguntado para o Putin se existe a possibilidade da Ucrânia, da Rússia, continuar ocupando as áreas, mas sem o reconhecimento oficial da Ucrânia, ele respondeu que o novo documento já foi apresentado e que pode ser a base para um futuro acordo. E que realmente é isso que está sendo discutido. Alguns apelos, algumas questões ligadas à parte diplomática e geopolítica. Ou seja, muito possivelmente a Rússia vai continuar ocupando, sem reconhecimento da Europa e da Ucrânia, para um dia no futuro uma nova negociação acontecer, mas muito possivelmente com os americanos reconhecendo que sim, são territórios da Rússia, ou seja, um acordo muito mais pró-Rússia do que pró-Ucrânia. E nem a União Europeia está conseguindo mediar direito a situação. A gente sabe que a Europa, ela está financiando de fato os ucranianos e está percebendo que o financiamento dos Estados Unidos não está vindo, né? Está secando aí a conta-gotas. Por isso, os europeus eles estão dispostos, ou pelo menos parte dos europeus, a aprovar um novo pacote de sanções que agora sim envolve o confisco de ativos e bens russos congelados, utilizando como garantia de empréstimos para a Ucrânia ou até os próprios ativos e bens sendo destinados para reconstrução, para armas, enfim, da Ucrânia. A Bélgica, em Bruxelas, é uma das grandes responsáveis pelo confisco desses bens. A gente teve o próprio primeiro-ministro mandando uma carta para a Ursula von der Leyen, colocando que o confisco poderia prejudicar qualquer tipo de acordo de paz. E que se a União Europeia quiser seguir a legislação internacional, precisaria esperar a Rússia concordar com isso, assumir algum tipo de derrota. Aí sim, não, então beleza, a gente vai ajudar a reconstruir a Ucrânia, aí pegariam os bens e ativos congelados, tudo sob os princípios, as ordens, a legalidade das ordens internacionais, e aí sim, os ativos seriam destinados. Ou seja, nem dentro da própria União Europeia existe exatamente a coesão sobre o que fazer com os ativos congelados. A própria Bélgica colocou como alternativa, segundo as suas contas, que 45 bilhões de euros seriam suficientes para a Ucrânia. Só que daí deveria partir, claro, de empréstimos financiados pelos próprios governos locais. Em meio à crise, à instabilidade política, na França, na Alemanha, na Itália, acho difícil, né, que esses governos, eles cedam o dinheiro do contribuinte dos seus próprios países para ajudar a Ucrânia. Ou seja, cara, a Ucrânia está numa situação, convenhamos, bastante complicada. Além disso, Trump, em meio ao atentado que a gente discutiu aqui no vídeo de ontem, sobre os 2 membros ali da Guarda Nacional, inclusive um desses membros, né, veio a falecer no dia de ontem, infelizmente, e pelas informações aí, foi um afegão que entrou nos Estados Unidos em 2021, depois que as tropas americanas saíram ali do Afeganistão, e ele, durante todo o período, ou pelo menos parte do período, ele contribuiu tanto com o exército americano quanto com a CIA na forma de combate ao Talibã. Quando os americanos eles retiraram as tropas, o Talibã fez uma ameaça, falando que qualquer um que tivesse contribuído para a manutenção das tropas americanas durante os 20 anos de ocupação no Afeganistão, eles seriam perseguidos pelas forças do Talibã. Então, essa pessoa, né, esse afegão, ele ganhou o direito de entrar nos Estados Unidos. Pois bem, galera, a gente tem o Trump colocando que hoje os imigrantes, e não só os afegãos, estão causando uma sobrecarga nos serviços públicos e isso contribui para o déficit dos Estados Unidos, colocando que vai acabar com todos os benefícios e subsídios a todos que não forem cidadãos plenos dos Estados Unidos. E aí, olha que interessante, né? A questão migratória é um problema, de fato. A própria população americana percebe as questões de controle da migração, menor permeabilidade das fronteiras como um ponto positivo, tá? Mas a gente tem hoje o Trump atravessando um problema, né? Um problema relacionado à popularidade. Se for pegar as pesquisas hoje indicam que as midterm elections, a Câmara vai ser controlada pelos democratas. E talvez até o Senado, que é muito mais difícil, também tenha uma maioria democrata, mais difícil, mas pode ser eventualmente que aconteça. E ele precisa melhorar a popularidade. Será que a gente já viu no passado algum governo ou alguns governos,
dezenas, centenas, né? Utilizar, nossa, na verdade a gente tá em crise, mas a culpa não é nossa, hein? A culpa do déficit, a culpa do problema são dos imigrantes, dos refugiados. Galera, é histórico isso aí, né? E, de novo, não estou falando que não existam problemas relacionados. Mas você justificar, falar que, na verdade, os imigrantes, os refugiados estão causando problema, para mim me parece um subterfúgio para justificar a crise econômica dos Estados Unidos. Crise não, né? Mas a inflação dos Estados Unidos, a dificuldade de reduzir os juros por parte do Federal Reserve. Além do que, ele coloca também a questão de acabar com os benefícios a subsídios a todos que não sejam, né? Lembra que nós estávamos no shutdown dos Estados Unidos? E por que os democratas concordaram em fazer uma nova proposta orçamentária? Porque ficou combinado que na virada do ano o Congresso votaria para que os gastos em saúde também fossem colocados para os imigrantes. Se a gente tem o Trump prometendo que vai cortar todos os subsídios, dificilmente uma nova proposta orçamentária vai rolar para o ano que vem e a gente pode entrar sim em um novo shutdown. Escuta o que eu tô falando, né, galera? Isso pode acontecer, principalmente que estaremos, né, às vésperas de um processo eleitoral. Além disso, ele colocou também que ele vai desnaturalizar imigrantes que minem a tranquilidade doméstica e deportar qualquer estrangeiro que seja um encargo público, um risco à segurança ou incompatível com a civilização ocidental, colocando que os imigrantes causam uma disfunção social do país. Ele, inclusive, falou que vai deportar e impedir a entrada de qualquer imigrante que venha de países de terceiro mundo. E isso pegou bastante na mídia, né? E só que exatamente é um país de terceiro mundo, né? Esse conceito ele foi criado, né, por um francês, um cientista francês, em meio à Guerra Fria. Porque claramente você tinha países capitalistas alinhados com os interesses dos Estados Unidos, países socialistas alinhados com os interesses soviéticos, e tinha meio que o resto ali, né? Que pode ser capitalista, socialista, tal, mas não tinha exatamente um alinhamento direto, nem com os Estados Unidos, nem com a União Soviética, o capitalismo, o socialismo soviético e americano. Por exemplo, se a gente pegar o Brasil mesmo. O Brasil, claro que tinha relações com os Estados Unidos, mas não era um grande aliado dos americanos, não fazia parte daquele primeiro mundo, o mundo capitalista. Da mesma maneira, a Iugoslávia, por exemplo. A Iugoslávia, comandada pelo Marechal Tito durante grande parte da Guerra Fria, era um país socialista, mas era um socialismo não vinculado com o socialismo soviético. Também era considerado como um país de terceiro mundo, né? Então, os países da África subsaariana, do Sudeste Asiático e tal. A gente teve, por exemplo, a Conferência de Bandung, que tentou justamente conciliar esses interesses dos países africanos, dos países asiáticos, que tinham recém ficado independentes e eram colocados à margem da geopolítica internacional. Esses são os países de terceiro mundo. Por que que hoje a gente, nas ciências humanas, fala que é anacrônico falar país de terceiro mundo? Porque não existe mais um segundo mundo. Ah, professor, não existe o mundo socialista? E a China, e o Vietnã, e Cuba, e Coreia do Norte? Cara, não estou falando que eles não são socialistas. Cada um com o seu socialismo, né? O socialismo de modelo chinês, o modelo do Vietnã, tudo tal. Mas a questão é que você não tem mais um mundo socialista. E mesmo quando a gente pega, por exemplo, os chineses, mas a China é uma grande potência socialista. Concordo. Você vê a China querendo transformar os países em socialista? Você vê a China colocando que o modelo chinês é o melhor modelo do planeta e você deve seguir essas orientações? Você vê a China tentando fazer uma guerra armamentista, uma corrida armamentista, uma corrida espacial, financiando grupos tal para que eles se transformem o país no país socialista? Cara, a China tá afim de crescer economicamente e ganhar dinheiro. É totalmente diferente do modelo de Guerra Fria, primeiro e segundo mundo, de comprovar que o modelo socialista era superior, que o modelo capitalista era superior, entende? Então não podemos mais falar em terceiro mundo. Na linguagem coloquial, claro que isso ainda sai, mas efetivamente, corretamente, não é muito legal não falar país de terceiro mundo. Fala país em desenvolvimento, os países periféricos, os países do sul global, por exemplo, que não são necessariamente os países abaixo da linha do Equador, né? Por exemplo, a China é um país do sul global, porque geopoliticamente está muito mais próximo dos países em desenvolvimento. Então, só uma pequena correçãozinha, né, do ponto de vista das ciências humanas. Claro que na linguagem coloquial acaba passando, mas geopoliticamente não é muito mais correto falar país de terceiro mundo. Lembrando, galera, que os Estados Unidos também, muito possivelmente, estão colocando aí pena de morte para esse afegão. O Trump falou que ele enlouqueceu, que ele é um animal, e isso vai motivar perseguições também contra outros grupos. O senhor tem uma dúvida? Quando ele fala, então, que vai impedir a entrada de países de terceiro mundo, são todos os países em desenvolvimento do sul global? Não sabemos, não ficou muito claro, mas ele já colocou uma lista de países que os seus imigrantes vão ter o green card revogado.
São eles o Afeganistão, o Chad, o Congo, Eritreia, Guiné Equatorial, Haiti, Irã, Iêmen, Líbia, Mianmar, Somália, Sudão, Burundi, Cuba, Laos, Serra Leoa, Togo, Turcomenistão e a Venezuela. Ou seja, o Brasil ficou fora dessa, né? Aparentemente o Trump não considera a gente um país, entre aspas, de terceiro mundo. Além disso, tivemos também a confirmação por parte do Trump que as ofensivas terrestres na Venezuela vão acontecer em um futuro próximo. Ele destacou o bom papel que foi feito pelas Forças Armadas americanas para tentar controlar a comercialização de entorpecentes pelo oceano, principalmente pela região do Mar do Caribe. Só que ele alega que hoje está muito mais fácil fazer o comércio desses entorpecentes pela via terrestre. E é por isso que dentro de um futuro próximo já foi autorizado o início de operações militares na Venezuela. O Nicolás Maduro coloca para sua população, pelo menos colocando para pesquisas que eu não sei de onde tirou essas informações, tá? Mas ele alega que hoje as pesquisas internas da Venezuela indicam que 82%, e perceba que é bem específico, hein? 82% da população venezuelana estaria disposta a pegar em armas, fazer parte da milícia bolivariana para conter os avanços americanos. O próprio Trump garantiu que ele está disposto a conversar com o Nicolás Maduro, mas que ele vai atingir os seus objetivos de qualquer jeito. Não falou exatamente quais são os objetivos, mas falou que pode ser por bem, ou se tiver algum tipo de problema, faria por mal, sem maiores considerações. Além disso, o Japão, com a Sanai Takaishi, aparentemente está entrando numa sinuca de bico, a situação complicada, tá? A gente já destacou aqui no vídeo que o conflito com Taiwan e com a China recentemente começou, porque ela fez uma declaração ao parlamento japonês, colocando que Taiwan, se fosse atacada pelos chineses, seria considerada uma agressão também contra o Japão. Questão de Taiwan já é sensível para a China. Para outros países, se for levar em consideração declarações japonesas de um país que antes da Segunda Guerra Mundial tinha invadido a China, região da Manchúria e também de Taiwan, é óbvio que soa como uma provocação imperialista. Lembrando que China e Japão têm problemas sim geopolíticos. O Japão anunciou a instalação de mísseis ar-superfície de médio alcance a 110 quilômetros do território de Taiwan, e claro que a China viu isso como uma provocação. Supostamente o Trump teria até conversado com a Sanai Takaishi para evitar né, que ela colocasse medidas tão polêmicas sobre Taiwan e tudo tal, mas por enquanto ela não retirou nada das suas palavras. E além de comprar briga com a China, que já falou que vai esmagar qualquer tipo de país que queira interferir nas questões de Taiwan e tudo tal, a Rússia também se pronunciou. Vale lembrar que Rússia e Japão também têm problemas relacionados a disputas de territórios, as Ilhas Kurilas, desde o final da Segunda Guerra Mundial. A Rússia é uma aliada dos chineses. Eu diria que não é uma aliada para todos os momentos. No futuro próximo vai dar problema. Disputas fronteiriças, domínio da Ásia Central, né? Existem problemas que a gente pode discutir em próximos vídeos. Mas hoje é fato que Putin e Jinping são aliados. Pois bem, galera, a Rússia colocou que se o Japão colocar de fato esses mísseis, a Rússia vai, junto com os chineses, responder duramente caso o Japão colecione ou posicione mísseis no território de Taiwan. Inclusive colocando que hoje o Japão está agindo de acordo com os interesses dos Estados Unidos, que pretende militarizar o Pacífico, e que a Rússia não pode deixar que isso aconteça. Então, Sanai Takaishi, presta bem atenção, hein? Entrou como primeira-ministra, prometeu remilitarizar o Japão, até falando de arsenal nuclear, ameaça Taiwan e agora está comprando briga com a China, que a China é muito mais poderosa que os japoneses, militarmente falando, e também com a Rússia, que claro que está envolvido com outros problemas. Mas a Sanai Takaishi, acho eu que foi com muita sede ao pote, né? Fazendo declarações muito polêmicas e tá comprando brigas graves. Por enquanto, as provocações não foram maiores frente à Coreia do Norte, mas só falta também, né? Aí fecha a trinca ali de Rússia, Coreia do Norte e China, com posturas bastante agressivas em relação a Sanai Takaishi. E para finalizar, pessoal, uma notícia polêmica envolvendo Candace Owens. Para quem não sabe, ela é uma influenciadora bastante maga. Eu diria que ela vem perdendo um pouco de credibilidade no passado recente, tá? Mas é uma influenciadora maga, ou seja, Make America Great Again. Ela é uma das principais precursoras da ideia que o Macron e a sua esposa, a Brigitte Macron, na verdade só a sua esposa, né, a Brigitte Macron, na verdade não é uma mulher, pelo menos não do ponto de vista biológico, e que sim ela será uma mulher trans. Cara, de verdade, não existe nenhum tipo de comprovação científica sobre isso. O próprio Macron apresentou um exame que comprova, né, que a Brigitte Macron, ela é uma mulher do ponto de vista biológico também, né?
E óbvio que isso, o Macron fala que isso é uma perseguição, que isso é um absurdo, que a Brigitte Macron vem atravessando crises de ansiedade, problemas relacionados a essas acusações sem fundamento. Por conta disso, a Candace Owens falou que ela conseguiu interceptar, junto a informantes russos, utilizando o Telegram, que também é um aplicativo russo, a informação que o Macron teria entrado em contato com agentes de Israel que estariam dispostos a eliminar Candace Owens. Professora, é verdade? Ela fala que ela tem todas as provas e que vai apresentar isso para a Casa Branca. Não apresentou nada por enquanto. Lembrando que ela vem radicalizando um pouco o seu discurso, e ela é a mesma influenciadora que num passado recente falou que o Charlie Kirk, aquele mesmo, né, que morreu, sofreu um atentado ali, ela conversou com um fantasma, com o espírito dele, e que o espírito dele teria dito para ela que, na verdade, foram israelenses que organizaram a sua eliminação. Acho eu, né, galera, tá? Independente da sua religião, não sei se é verdade exatamente essa fala, né, que ela está dizendo aí, que conversou com o fantasma do Charlie Kirk. Enfim, mais importante para vocês verem a que ponto chega, né, a radicalização política de algumas pessoas. Beleza, pessoal? Deu pra entender os principais acontecimentos? E não esquece, hein? Yellow Friday da Nomad, link na descrição. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.